Começa agora mais um giro especial de carnaval. Hoje nós vamos fazer algo diferente. Como você pode estar percebendo, estamos fora do estúdio, mas vamos falar sobre assunto sério no carnaval também, por que não? Vamos falar sobre a estrutura que está sendo montada para que você que é folião e que pretende aproveitar os blocos aí de carnaval possam sair às ruas tranquilamente, né? Então, sobre esse assunto é que eu vou conversar hoje com o gestor de cultura, Marcelo Peroni. Antes de mais nada, muito obrigada. Eu sei que você vem vindo aí de uma maratona de Festa da Uva, né? E se prontificou a conversar com o Novo Dia. As pessoas acham que carnaval é simples, né, Marcelo? É só colocar o bloco na rua e vai. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Como é que está a prefeitura, por meio da unidade de gestão de cultura, se preparando para manter e garantir a tranquilidade do folião? Essa preparação é bem como você disse. Bom, primeiro que é super legal poder estar falando com vocês, porque eu acho que sempre a informação é essencial. Divulga a ação que a gente está fazendo para trazer as pessoas e, ao mesmo tempo, informa exatamente daquilo que está acontecendo. Então, quando a gente pensa em carnaval, é natural. A gente pensa numa época festiva, eu quero ir para a rua, eu quero ir com a fantasia, quero curtir o carnaval. Para nós, poder público, o carnaval exige muito trabalho e muitas equipes envolvidas. São meses de preparação para o que a gente consegue ter lá no dia na rua. Então, e primeiro tem uma questão bastante importante para a gente, que é pensar o carnaval assim. Nós, cultura, temos muito pensado que o carnaval ele tem dois públicos. O que gosta muito do carnaval e que vai para a rua, e eu preciso me preparar para dar suporte para essas pessoas que vão curtir o carnaval, e eu tenho que pensar o tempo todo naquelas que não querem ir para a rua. Como que eu minimizo para essa população possíveis problemas? Como é que eu faço para que essa população não se sinta privada do seu direito de ir e vir, não se sinta privada do seu direito de não querer o carnaval? Acho que a gente tem uma dificuldade na sociedade hoje, que é aceitar o diferente, que é aceitar opiniões e gostos diferentes. Tem os que gostam e os que não gostam do carnaval. E tudo bem. E tudo bem. A gente que é poder público trabalha para todo o público, para todo cidadão, aquele que gosta e aquele que não gosta. E como é que a gente se prepara para poder fazer isso? Então é todo um processo, né? Quando a gente já está chegando na fase final, e é importante que a gente abra um credenciamento de blocos. Então a gente está falando de 11 blocos que estarão nas ruas no pré-carnaval e durante o período do carnaval. E é muito importante dizer, veja, que a gente acredita no carnaval como uma importante manifestação cultural tipicamente brasileira, que é importante para várias questões ligadas ao comportamento, à cultura do brasileiro, mas a gente entende que ela precisa ter um tipo de organização para atender tudo aquilo que eu falei no começo, né? Para que seja legal para o folião e para que seja legal também para o restante da população. Então, tem responsabilidades. Então a gente abriu um edital de credenciamento, os blocos interessados mandaram suas propostas, entenderam quais eram as responsabilidades deles, e são várias. Nós colocamos quais são as contrapartidas, qual é o compromisso do poder público para essa realização desses blocos. E aí a gente chega agora na etapa final, que é colocar o bloco na rua, como se diz, né? Bom, nessa divisão, então, há responsabilidades por parte dos blocos e outras por parte do poder público. Sim. Para vocês atenderem essa demanda, seja para o folião ou não, foi criada toda uma estrutura. Porque veja, a cultura é a responsável pelo carnaval. Mas, para você realizar o carnaval, você tem toda uma infraestrutura do poder público, a maior parte dela da prefeitura, mas também de outras esferas, para que isso aconteça. Então, do nosso lado, enquanto responsabilidade sobre o carnaval, a gente tem as equipes da Guarda Municipal, o GMT, né, a Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte, nós temos a saúde envolvida, nós temos a cultura envolvida e nós temos os serviços públicos envolvidos. Porque, veja, então, toda essa estrutura depende
da união e do trabalho e a fiscalização do comércio, que é outra unidade de gestão, que é governo e finanças. Você veja, envolve toda uma cadeia dentro da prefeitura, cada um com uma responsabilidade. Para além da esfera municipal, nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, os bombeiros e o Juizado de Menores. Ou seja, todas essas forças se unem e nessa sala que nós estamos hoje fazendo a nossa conversa, vira o nosso QG, o lugar de onde a gente monitora todo o momento o carnaval da cidade de Jundiaí. Aqui a gente monitora as câmeras de segurança, os drones que são instalados e a gente vai entendendo todo o movimento que está acontecendo no bloco. Nós temos equipes lá nos blocos fazendo uma comunicação direta conosco aqui, equipes da guarda mandando imagens ao vivo para a gente, drones mandando essas imagens, porque é com base nisso que a gente toma as decisões que a gente tem que tomar e que a gente oferece segurança para o cidadão e que a gente entende quais ações nós temos que tomar. Então, por exemplo, termina o bloco, até chegar o momento de passar a limpeza do bloco, tem um processo de dispersão. A gente fica acompanhando aqui como se dá esse processo da dispersão até que a gente decide equipes de limpeza comecem o monitoramento, a limpeza das ruas. Então, a gente percebe que tem alguém fazendo uma venda ilegal. Por exemplo, um comércio vendendo bebida alcoólica para menor de idade. A gente identifica a partir daqui. E daqui saem as equipes para atuar lá no campo, na rua. Então, empreendimento, está vendendo bebida alcoólica para menor de idade, o juizado vai lá e a gente bloqueia o estabelecimento naquele período. Tá. Porque é responsabilidade do estabelecimento entender como é isso. Foi feito um credenciamento para os ambulantes que vão trabalhar durante o carnaval, que vão operar durante o carnaval com autorização da prefeitura. Então, aí você tocou num ponto interessante que eu acho que vale a gente esclarecer para quem está acompanhando. Como é que eu identifico se esse ambulante é credenciado ou não? Os ambulantes credenciados estarão com camisetas e crachás do credenciamento que eles passaram, do carnaval oficial da prefeitura. Então, esses ambulantes estarão devidamente identificados. Então, foi aberto um cadastro para ambulante com vários tipos de produtos, inclusive lanches, food trucks, que foi aberto esse credenciamento. Tivemos muitos inscritos. Quem cuida disso é a fiscalização do comércio, da unidade de gestão de governo e finanças, mas essa equipe também está aqui olhando e se comunicando com a equipe que está lá na rua para entender como que a gente age de maneira conjunta e de maneira inteligente. Tá. Porque, veja, quando a gente fala de bloco, o bloco não é uma responsabilidade do poder público. É um proponente, uma pessoa, ou um coletivo, ou que quer fazer um bloco na rua. Nós damos o apoio e o credenciamento do bloco deixa bem claro isso, o que é a responsabilidade de um e o que é a responsabilidade de outro. Então, é uma responsabilidade dividida, né? Quem está lá na rua tem um responsável por aquele bloco. Sim. Inclusive, tem blocos que não vão sair. Eles vão, é chamado concentra, mas não sai, né? Isso. Muitos blocos, eles vão permanecer estáticos lá. Fazendo, então, o outro lado da pergunta, qual é a responsabilidade que cabe aos responsáveis pelos blocos? Os responsáveis pelos... Saindo ou permanecendo no lugar? Saindo ou permanecendo parado, eles têm algumas responsabilidades previstas no edital e é só quando eles cumprem aquelas responsabilidades é que a gente oficializa o bloco. Tá. Então, o bloco é responsável, por exemplo, pela parte médica, de atendimento no local. Todo bloco tem que ter uma equipe de apoio, de suporte lá no bloco. Todo bloco é responsável pelos cordeiros. Quando o bloco anda, tem que ter pessoas contratadas da equipe do bloco para estar no entorno do caminhão de som, do trio elétrico, para que as pessoas possam caminhar ao lado do bloco. A segurança e a organização do bloco ali no caminhão é de responsabilidade desse grupo também. Ele tem que nos passar a relação de quem é a equipe que trabalha no bloco, com quem a gente fala no momento que a gente tem uma emergência, que está o bloco na rua. Tudo isso está dentro das responsabilidades de cada bloco. Bombeiro civil. É obrigatório ter uma quantidade de bombeiros civis
Cada bloco tem que levar o seu quantitativo de bombeiro civil, dependendo do tamanho do bloco, do trajeto que ele faz. Isso é estabelecido previamente. E esse bloco, no dia, ele apresenta para a gente quem é equipe de bombeiros civis qualificados para fazer esse acompanhamento. Então você veja, o movimento dos blocos é incrível, é importante que ele exista, mas ele foi crescendo. E com o crescimento dele, a gente vai tendo que organizar, profissionalizar, pensando na segurança do folião, pensando na segurança de quem está em casa. Então, essas são as responsabilidades do bloco. Por outro lado, nós, além dessas equipes que ficam aqui, que ficam monitorando, a prefeitura é responsável pelos banheiros químicos, pelos gradis de proteção do bloco e pelos trios elétricos. Até porque não daria, por exemplo, saúde, né? As pessoas podem estar questionando, mas a saúde não teria que ser fornecida pelo poder público? Mas imagine só, né, mais de 400 mil habitantes, que é o que tem Jundiaí Exato. hoje, você ter que deslocar uma ambulância para atender um bloco, automaticamente você vai descobrir o restante da população. Isso, e tem que ser feita uma triagem. Então, quando a gente tem uma equipe lá na rua, próxima do bloco, dependendo do tamanho do bloco, ele tem que ter uma ambulância lá, contratada, qualificada para isso, é justamente para fazer, inclusive, essa triagem. Porque, veja, quando eu não tenho esse tipo de responsabilidade lá pelo bloco, eu tenho que chamar o SAMU. Sim. Muitas vezes não seria necessário o SAMU estar no local. A própria equipe médica que está no local resolve aquele problema sem ter que levar aquele caso para um hospital. Sim. Agora, a equipe SAMU, um médico responsável, fica aqui nesta sala junto conosco, em contato com as equipes de rua. Entendemos que há uma emergência, que aquela equipe que está na rua, uma emergência mais séria, precisa levar para o hospital, automaticamente tem um médico aqui que faz o direcionamento adequado para a equipe particular que está na rua e, se for o caso, para acionar o próprio SAMU. Bom, todo esse apoio já começa neste final de semana, porque aqui em Jundiaí a folia já está começando, né? Exato. O primeiro bloco sai sábado. Primeiro bloco, dia 11 de fevereiro, sábado, Chupa que é de Uva. Chupa que é de Uva, tá. E no domingo nós temos 2 blocos, o Afro que querer e Basta Vir e Se Divertir. Ai, fiquei cansada já. Não, brincadeiras. Você vai querer passar esse itinerário ou você acha... Podemos falar. A gente pode resumir. O Chupa que é de Uva é um bloco que sai no sábado, na região do Córrego das Valquírias. Então, ele é um bloco que se movimenta. Sim. Ele sai daquela região logo atrás da Astra e faz um pequeno trajeto, terminando a dispersão dele na avenida justamente que dá continuidade ao viaduto das Valquírias. Ok. É sempre importante, que está no edital, que os blocos, no máximo às 20 horas, encerram o bloco. Por que isso? Porque a gente tem um tempo de dispersão dependendo do número de pessoas envolvidas. Então, e a gente tem um período que esse bloco permanece na rua. Está previsto no edital até 6 horas de permanência na rua. É bastante, né? É bastante, dá para se divertir de monte. E aí, então, e os blocos optam. Tem blocos que terminam mais cedo, começam mais cedo. Ou o Chupa que é de Uva, por exemplo, encerra o bloco às 19h30. E a partir daí começa o processo de dispersão. Tá. O Afro que querer é um bloco que sai aqui na Avenida União dos Ferroviários. Então ele sai próximo, a concentração dele é próxima do Sororoca. E ele dá a volta, vem até aqui na rotatória, próxima do Açaí, retorna até a Rua Abolição e termina novamente onde ele começou. Esse é um bloco que se movimenta mais. Mas a mesma coisa, ele tem um término previsto para as 19h30 e ele se concentra na Avenida União dos Ferroviários. Isso é uma coisa também interessante, né, Márcia? A gente vai aprendendo. Eu estou aqui no 5º ano, lógico que teve um momento da pandemia, mas a gente vai entendendo como se dá o movimento dos blocos e hoje a gente entende que os blocos, esse era um desejo do bloco, que ele não quer sair da região onde ele nasceu, mas a gente tem que entender o tamanho do bloco, a quantidade de pessoas que ele leva e o quanto isso impacta naquela região. Então, por exemplo, tem blocos que a gente mantém nas áreas originais deles e tem blocos que a gente não consegue manter pelo tamanho que ele ficou, por uma série de outras questões. Ou a gente adapta, como é o caso do Chupa que é de Uva.
a gente vem buscando alternativas, porque veja, a Rua do Retiro não era mais uma alternativa possível sem nós causarmos um grande transtorno em toda a cidade. Além do perigo, né? Porque você Exato. estava lá e aí o trio elétrico estava em cima de você, né? E numa Exatamente. rua que é estreita. Que é estreita, então começou a ter um volume de pessoas que já não era possível fazer ali. O Afro Quequerê nasceu na Vila Rio Branco, mas por conta também do crescimento que ele teve que vir para uma avenida maior, que dá melhores condições para ele desfilar. O Basta Vir e Se Divertir, que é o Carna Oeste, que é lá no Vetor Oeste, esse é um bloco parado, que acontece lá no Vetor Oeste, em frente ao Bar do Zóio. Sim. Quem é do Vetor Oeste já conhece. É uma região populosa, né? Então, embora parado, ele pode sim atrair muita gente. E esse né? é um bloco interessante porque ele é um bloco que já vem, desde 2017, a gente já tem esse bloco acontecendo lá na região. E ele é um bloco que envolve muitas crianças, muitas Sim, é família, né? famílias que vão juntas para aproveitar o bloco. Então, ele é um bloco que tem uma característica um pouco diferente. A gente tem vários blocos que atraem esse perfil, mas o Carna Oeste do Basta Vir e Se Divertir tem essa característica. Tá. A gente está terminando, não tem muito, né? Se a gente falar de todos aqui, vamos ficar até até a Páscoa, vamos ficar aqui. Mas a verdade é a seguinte, tem algumas perguntas que eu queria fazer antes de encerrar, que são as seguintes. A população terá acesso a esse QG? Ele é um QG técnico, onde a gente fica tomando decisões estratégicas, né? Certo. A população consegue ligar no Paço Municipal e até falar com a gente se precisar de uma reclamação, mandar essa reclamação via 156. Nós ficamos com todas as equipes aqui o tempo todo fazendo relatório, mas ele é um QG técnico, que fica, de fato, onde a gente toma decisões importantes de segurança, inclusive. Então, ele não é aberto à população. Até porque senão daí vai virar, né? Atração. Que aqui a gente observa tudo o que acontece no bloco. Você que está no bloco, a gente tem imagens inusitadas. Ai, que delícia. Eu quero ver depois, brincadeira. Marcelo, fala pra mim, eu não posso deixar de encerrar sem tocar nesse assunto, porque há aquele folião que gosta de bloco, mas também tem aquele folião que gosta das escolas de samba, né? Como é que ficaram as agremiações? Você falou em dispersão, a primeira coisa que me veio à mente é a dispersão da escola de samba, né? Como é que ficaram as agremiações no meio de todo esse carnaval? As agremiações, por uma decisão conjunta, eles estão propondo a alteração de data para o desfile das escolas de samba. Nós estamos ainda fechando isso, mas a proposta deles é que isso venha após todo o período das festividades religiosas ligadas à Páscoa e à Quaresma. Por quê? Há um novo formato de recursos destinados para as escolas de samba. Não é mais como era, e nós estamos fazendo uma readequação disso, que já está acontecendo. Então, vai ter o desfile esse ano, provavelmente de uma maneira, descolado dos blocos de carnaval. Então, para quem curte o carnaval, daqui a pouco vai ter a oportunidade de ver escolas de samba, até que no ano de 2024 a gente unifique novamente essas agendas. Mas está sendo feito esse diálogo junto com as escolas, com as agremiações. Hoje são menos agremiações, pós-pandemia a gente tem um número diferente de agremiações, assim como de blocos. A gente já teve um número maior de blocos, mas é sempre assim, né? Veja, quando um bloco surge, uma escola de samba surge, a gente precisa que por um tempo ele se sustente sem o suporte do poder público, porque senão a gente teria quantos blocos e quantas escolas surgindo todo ano. Exato. Não, a partir de um histórico que ele apresenta, e isso não é só Jundiaí, São Paulo e outras tantas cidades têm trabalhado desta maneira, porque as leis vão se alterando e a gente vai se adequando a isso, para que a gente possa dar suporte e apoio para esses blocos. Agora, sempre para a gente é muito importante falar das responsabilidades das pessoas durante o carnaval, né? A gente fica sempre querendo lembrar o Se Beber Não Dirija, né? Que você não lembre... Não não é não. Que você lembre que o respeito pelo outro é fundamental durante o bloco e durante o período do carnaval, porque aí você, de fato, pode se divertir. E a gente vai ter muitos blocos
muitos dias para isso Sim. acontecer. A programação de todos os blocos está lá no site da Cultura Jundiaí. Você consegue saber oficialmente quem são os blocos credenciados, onde eles estarão concentrados, horário de saída e trajetos por dia. Nós teremos blocos todos os dias a partir do dia 11, então 11 e 12 de fevereiro no pré-carnaval e de 17 a 21 de fevereiro durante o processo período do carnaval. de carnaval. E fora isso, os nossos equipamentos de cultura, Jundiaí Cidade das Crianças, oferecerão bailinhos de carnaval, matinês para as crianças. Então, tem, a partir dessa semana, oficina de máscara, oficina de customização de camisetas, oficina de confecção de instrumentos musicais, desfile de fantasias, tudo acontecendo na Biblioteca Pública Nelson Fucci. E tem atividades também lá na Fábrica das Infâncias Japi. E a gente tem matinê na biblioteca no dia 18 e matinê na Fábrica das Infâncias Japi no dia 11, nesse sábado. Então nós temos bandinhas específicas para as crianças e para os seus cuidadores nesses dois espaços, atendendo gratuitamente as famílias e as crianças que querem aproveitar o carnaval. Ou seja, opções não faltarão. Lembrando que todas essas informações que o Marcelo disse aqui, nós também temos lá no portal Novo Dia. Acompanhem nossas redes sociais, curtam, compartilhem, por favor. Isso é importante para o nosso trabalho também. Faremos uma cobertura, então também fiquem ligados nas nossas plataformas. Marcelo, para terminar, agora de verdade, que recado que você quer dar para o folião ou para aquele que não é folião, né? Porque tem muita gente que também fica nervoso com a folia, com a bagunça, com o carnaval, que é uma festa sadia, né? É uma festa popular, democrática acima de qualquer coisa. O que você diria, então, recado final aí para todo mundo? Eu acho que para a gente é muito importante que quem está nos ouvindo, nos assistindo, lembre sempre, nós, enquanto poder público, trabalhamos para toda a população. Então, nós queremos fazer o melhor carnaval possível para aquelas pessoas que gostam do carnaval e que querem curtir o carnaval, e a gente pede para essas que elas sejam conscientes, que elas entendam todos esses recados que a gente falou, os limites, e respeitem as diferenças de quem está lá na rua. Olhem para o outro, né? Porque sempre é importante a gente olhar para o outro e pensar que é o momento da gente se divertir com responsabilidade. E para aqueles que querem permanecer em casa, saberem que tem o nosso apoio, mas que é um momento também de uma vez por ano que vai acontecer o carnaval, que é uma festa tradicional da nossa cultura brasileira. A gente procurou distribuir da melhor maneira possível para não ficar pesado para ninguém, para não ter só uma região recebendo essas pessoas. O carnaval não passa das 10 horas da noite, respeitando a lei do silêncio para aqueles que precisam descansar. Então, pedir essa compreensão para todos os lados, entendendo que a cidade é para todos e a gente procura trabalhar da melhor maneira possível para atender os desejos e anseios de todo mundo que mora em Jundiaí ou para aqueles que virão para cá para aproveitar o carnaval. Bom, recado dado, eu só posso desejar a todos um carnaval sensacional, aproveitem bastante, façam tudo com limitações, cada um sabe da sua, né? E que realmente quem gosta ou quem não gosta possa aproveitar aí esses dias de descanso ou de folia. Esse giro termina aqui, eu volto logo mais com outras informações. Te vejo, até mais. Beijo, tchau.